Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Para o senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Paz e alegria é o que desejamos para vocês, né? Nesta quarta-feira, hoje, dia 9, né? Dia 9 de abril. Ei, beleza, é isso aí. Nós estamos aqui e você sabe, estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube. TV Horizonte Oficial. Pois é, eu, desde garoto, desde quando lá em casa teve luz elétrica e eu tinha 9 anos de idade, até então não tinha rádio. E a partir do rádio eu comecei a ouvir música e a ouvir notícias. E ficava muito interessado pelos jornais falados do rádio. E aprendi muito a ouvir rádio e acompanhar todos os fatos. Foi assim que eu descobri que existia um mundo, né? Que não era só o meu mundinho ali onde eu morava, né? Tinha um mundo, tinha uma cidade, tinha um estado, a escola que eu comecei a aprender tudo também. Então, eu fico me lembrando que o salário mínimo na década de 50 foi todo o governo Juscelino Kubitschek de 3.300. Era o salário mínimo naquela época, 3.300. Não mudava, ficou durante muito tempo. Só foi mudar o salário mínimo no governo João Goulart, já depois de 61, né? Depois do Jânio Quadros, que foi mudar para 5.000 e poucos cruzeiros naquela época. Era 3.300. Depois foi 5.000 e poucos cruzeiros, né? Então, as coisas não subiam muito. Meu pai era comerciante, eu lembro que vendia-se um quilo de açúcar durante muito tempo no mesmo preço, 1 quilo de feijão no mesmo preço, arroz no mesmo preço, banho no mesmo preço, café no mesmo preço, né? Os produtos de primeira necessidade não mudavam de preço, mudava às vezes o hortifruti grangeiros, por causa da sazonalidade, né? Inclusive do tempo, da chuva e etc. e tal. Mas, normalmente, os preços eram os mesmos durante muitos anos. Hoje surgiu a notícia, em 5 anos, a gasolina subiu 50%. Porque se nós temos uma inflação de mais ou menos 5% ao ano, seria 25% de aumento da gasolina, e não foi. Ela subiu 50%, né? Então, aí as pessoas sempre me falam, quando eu vou ao supermercado, eu vou no sacolão, eu vou em todos os lugares, eu vou no mercado central, eu vejo os preços, eu estou ali, né, comprando como todo mundo. E as pessoas me falam assim, sim, você acredita nessa inflação de 5%? Isso é difícil de acreditar. Eu lembro quando veio o Plano Real, o arroz ficou menos de R$ 5 o pacote. O frango era mil e poucos reais, né? 1 quilo de frango, né? E o arroz custou a chegar a R$ 7, 10, chegou a 15, ficou mais ou menos na faixa de 15, 17 reais durante muitos anos. De repente, aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul e o arroz vai para 35, 40 reais o pacote. E não desce não, o preço continua a mesma coisa. Então, eu acho que essa inflação de 5% ao ano, ela é meio mentirosa, porque as pessoas estão sentindo na carne, né, no bolso, né, o aumento das coisas, não é verdade? Então, você tinha uma carne que era 23, 24 reais, a carne de primeira, hoje está a 30 e tantos reais, 40, 50, de acordo com... Aliás, tem uma coisa muito interessante aqui, não sei se vocês já perceberam. O posto de gasolina na Zona Sul vende mais caro do que o posto de gasolina que está na periferia. Se você chegar na Via Expressa, você vai encontrar gasolina a R$ 5,55 o litro. Agora, lá na região ali da BR, da 040, ali da Avenida Nossa Senhora do Carmo, lá é R$ 6,40, R$ 6,50, R$ 6,60 a gasolina. É muito mais caro tudo lá na Zona Sul do que aqui na zona das pessoas mais pobres, né? É coisa interessante isso, né? Mas a gente dá para sentir que essa inflação, né, de 5% parece que ela é mentirosa, parece que a inflação é muito mais. Você vê pelo preço da gasolina. Agora eu vou lá na nossa redação da Rede Catedral, André Santos falando conosco. André,
Boa tarde, André. Boa tarde, Assi. Boa tarde a quem nos assiste no Gente, pela tela da TV Horizonte, Assi. Nós estamos vendo os desdobramentos, aquele grave acidente que aconteceu em Araguari, na região do Triângulo Mineiro, com um ônibus que saía de Goiás com destino a São Paulo, né? Na verdade, a Ribeirão Preto. E os desdobramentos são muitos, infelizmente já são 11 vítimas fatais, 11 pessoas que perderam a vida nesse acidente. Agora o trabalho é para identificar essas vítimas e também fazer a perícia para identificar as causas, os porquês, os motivos desse acidente. Dessas 11 pessoas que que morreram, perderam a vida nesse acidente, 8 desses corpos já foram identificados. Outros 3 ainda dependem de alguns tipos de identificação provenientes de outros institutos de identificação de outros estados. Por isso esse trabalho ainda vai demorar um pouquinho. Na manhã de hoje, a Polícia Civil ela deu uma entrevista coletiva para falar como é que andam as investigações e o trabalho que tem sido feito até aqui. O motorista desse ônibus, que tem 58 anos, 32 de profissão, durante um depoimento, ele disse que ele viu um vulto na frente dele, se assustou e com isso perdeu o controle, acabando capotando esse veículo, justamente numa rotatória que liga duas rodovias, duas MGs, que é o local onde aconteceu esse acidente. No entanto, depoimentos de vítimas, depoimentos de passageiros, passageiros afirmam que ele estava em alta velocidade e que em uma das paradas ele disse que iria adiantar a viagem para poder descontar o tempo de atraso que a viagem estava. Agora vão ficar se confrontando os trabalhos. Fato é que o carro já passou por perícia, ele estava em situação regular, é um ônibus da Real Expresso, que é uma empresa do conglomerado Guanabara, que é um conglomerado muito grande de várias empresas de ônibus, a Útil também é uma dessas empresas. O ônibus era um modelo de 2019-2020, então relativamente era um ônibus novo e estava, pelo menos até agora, em condições plenamente regulares, liberado para poder fazer o tráfego de passageiros nessa região. Então, agora, as vítimas, só para a gente completar, são de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Como eu disse, hoje pela manhã, a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva lá em Araguari, no Triângulo Mineiro, para poder explicar como é que anda o trabalho das investigações. E a gente vai ouvir agora o perito Luiz Souza, da Polícia Civil, ele explicando como que anda esse processo, não só da perícia, mas também da identificação dos corpos. Vamos ouvir. A perícia ela vai buscar elementos técnicos que comprovem a causa do acidente. E a gente evita dar detalhes em entrevista desse tipo para que não atrapalhe o andamento das investigações. Quando ocorre esse tipo de acidente com bastante violência, né, os corpos sofreram ferimentos assim lastimáveis, então a dificuldade é visual mesmo, então não precisa disso que o doutor falou, que é a identificação através das digitais, né? E através delas, com confronto com a documentação que existe nos institutos de criminalística, não há possibilidade de erro. Assi, a Prefeitura de Araguari, ela decretou luto oficial de 3 dias em homenagem a essas 11 pessoas que faleceram. Outras 9 ainda seguem internadas em estado grave no Hospital Universitário de Uberlândia. E aí o nosso pedido a Deus é realmente para que essas pessoas tenham pleno restabelecimento e que esse número de vítimas fatais não suba. Entre essas 11 vítimas fatais, há 2 crianças, né? Assim, infelizmente. A gente teve um caso também que, graças a Deus, a mão de Deus ajudou, uma mulher que já estava grávida de 8 meses, ela teve que fazer uma cesariana de urgência, está bem, a filhinha dela também está bem, ela só teve que ser amputada o braço no caso do acidente, mas a vida está preservada e a criança também, pela graça de Deus, porque é um milagre, né, diante de tudo que aconteceu. Ô André, eu quero te dizer o seguinte, esses ônibus altos que eles inventaram agora... É o double deck que eles chamam, né? Eles fizeram um ônibus muito alto com 2 partes, onde os passageiros ficam Normalmente alojados. a parte baixa é a parte do leito total e em cima são os outros... Então, esses ônibus, eles não podem andar, às vezes, nas beiras das estradas por causa das árvores, etc. Tal, né? Então, eles sempre têm que andar pelo meio. E outra coisa, né? Isso sempre acontece de madrugada, né?
Ah, é? Porque, Né? e normalmente... A gente não sabe se o sujeito dormiu. Exato. É, não? Pode ter tido, ele dormiu, pode ter tido um problema mecânico, pode ter sido excesso de velocidade. Quem vai dizer isso é a perícia. Vai ter verdade. 30 dias para poder apresentar o relatório de perícia e da investigação. Ninguém consegue andar no estrada. Eu dirijo estrada. Eu gosto até de dirigir na estrada. Agora, o carro está a 100 metros eu dou uns 100 metros de distância, no mínimo 50 metros de distância, para estar atrás de um veículo qualquer, né? Então, essas coisas acontecem muito, né? Porque o sujeito anda muito agarrado com um carro em cima do outro, né? A gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? É verdade, é verdade. É isso aí. Agora eu quero cantar aquela música. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, se você está com queimação urinária, pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, 17 horas e 14 minutos. Pois é, para enfrentar o desafio das longas filas de espera por cirurgias eletivas, iniciativas como mutirões e programas têm sido implementados, mas os números até agora, até fevereiro de 2025, apontam que 1.300.000 pessoas brasileiros aguardam sua vez para fazer uma cirurgia eletiva. O Conta Pra Gente hoje vai falar sobre o tema como o repórter Erlane Grace está aí falando conosco. Erlane. Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Aguardar por uma cirurgia eletiva no SUS é muitas vezes uma maratona sem previsão de chegada. Só em Belo Horizonte, milhares de pacientes seguem aguardando por procedimentos que não são urgentes, mas que impactam e muito na qualidade de vida. Eu preciso de uma videolaparoscopia. Eu já levei o papel para a secretaria várias vezes e eles me devolvem o papel. Fala que o SUS não cobre a cirurgia. As próprias pessoas assim do hospital já me falaram que cobre. Eu sofro muito, há mais de 8 anos. Maria precisa de uma solução para o caso da neta de 15 anos, que aguarda há meses por uma intervenção cirúrgica. A neta chama Isabela, que ela chama. Ela já está com 6 meses, está aguardando uma cirurgia de escoliose de coluna. Cada dia que passa, ela vai entortando mais a coluna. E quem trabalha no entorno dos hospitais presencia diariamente a correria e a decepção dos pacientes em busca de atendimento. A população, ela sofre demais com o poder público em relação à saúde no Brasil, né? Eu acho que o poder público deveria verificar realmente sobre a questão da saúde no nosso país. Sim, é paciente dentro do veículo reclamando de demora. Você presenciou então o sofrimento deles, né? A gente presencia isso todos os dias, né? O paciente vem aqui para poder verificar sobre a cirurgia e tem a decepção de chegar na portaria e não ser marcado o dia que ele precisa ou necessita da cirurgia, né? Sempre estão jogando para outro dia e a população fica, infelizmente, sem esse resultado da cirurgia. A promessa de mutirões existe, mas para quem sente dor todos os dias, cada semana de espera parece uma eternidade. Conta pra gente! Pois é, Erlane. Nós estamos vivendo problemas difíceis, né? Mas vamos ouvir a nossa querida Letícia Costa, advogada, especializada em direito previdenciário. Ela tem algumas novidades para a gente. A demora para cirurgias eletivas pelo SUS é uma realidade que afeta milhões de brasileiros. Essa espera prolongada muitas vezes compromete a qualidade de vida dos pacientes e pode até agravar quadros clínicos. É importante destacar que todo paciente ele tem direito a receber tratamento de saúde em tempo adequado, conforme a gravidade do seu caso.
E esse direito, ele está previsto na Constituição Federal e é reforçado pela Lei 8.080 de 90, que é a lei que organiza todo o Sistema Único de Saúde do nosso país. Quando o tempo de espera coloca em risco a saúde ou causa sofrimento desnecessário, é possível acionar a Justiça para garantir a realização de cirurgias, inclusive com pedido de liminar para que o procedimento ocorra com urgência, seja na rede pública ou, se necessário, em hospitais particulares custeados pelo próprio Estado. A fila, ela vem crescendo por diversos fatores. Um deles, a alta demanda reprimida, limitações de recursos, falta de profissionais, equipamentos e, principalmente, falhas na gestão e priorização dos casos. Em alguns locais, o sistema não atualiza corretamente a lista de espera, o que compromete mais ainda o controle e o planejamento. Entre as alternativas que podemos apontar para reduzir o tempo de espera, podemos citar a implantação de sistemas integrados de regulação com transparência nos critérios de prioridade, o uso mais eficiente de rede complementar, com convênios e parcerias para absorver um pouco dessa demanda, e o aumento do investimento público aliado à fiscalização para garantir que os recursos eles sejam bem aplicados. Dessa forma, o paciente que se sentir prejudicado, ele precisa buscar orientação médica e, se necessário, um apoio jurídico. A atuação de um advogado especialista em direito da saúde pode ser decisiva para garantir que o tratamento ocorra de forma digna e em tempo hábil. Pois é, quando o sistema era INPS, os hospitais particulares de Belo Horizonte e do Brasil inteiro tinham convênio com o INPS. O INPS, naquela época, era um instituto de pensões e pagamento de pensões e aposentadorias e que cuidava de praticamente 50% ou mais de 60% da saúde do povo brasileiro, tudo pelo INPS, né? Funcionava melhor. Aí veio o SUS. E o SUS começou a ter atendimento para os grandes hospitais. Só que, no INPS, os clientes do INPS também alugavam quartos, né? Tinham uma possibilidade de alugar um apartamento no hospital e etc. Então, todos os hospitais queriam atender o cliente do SUS, porque tinha uma outra parte, que é a parte de hospedagem, que ajudava muito os hospitais. De repente, não pôde mais, eles não puderam fazer isso mais com o SUS. O SUS, o Alceni Guerra, que foi o ministro da Saúde do Collor, proibiu qualquer cliente do SUS, ao ser internado no hospital, ter a possibilidade de alugar um apartamento, por exemplo. SUS é SUS. E aí, apenas os hospitais públicos ficaram com o SUS. E aqui em Belo Horizonte ainda, nós estamos fechando o Hospital Amélia Lins, que faz, naturalmente, essas cirurgias eletivas, né? E simplesmente fecha um hospital para levar tudo para o pronto-socorro. Aí o pronto-socorro, que já é um hospital de emergência, fica pior ainda, infelizmente. André Santos, lá na redação da Rede Catedral. André. Ô, Assi, e você estava falando uma coisa agora sobre o fechamento do Maria Amélia Lins, e é bom a gente lembrar que a Justiça ela determinou a suspensão da terceirização no Maria Amélia Lins. É verdade. E a retomada hoje, né? dos serviços. É verdade. E, ó, a enfermaria já está sendo retomada, tá? E a gente já tem essa informação de maneira oficial, inclusive dada para a gente pela FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Ele informou que as internações foram retomadas de forma gradual no Hospital Maria Amélia Lins. Já estão sendo transferidos 7 pacientes hoje para a unidade e novas transferências vão acontecer nos próximos dias, com logística de traslado e liberação dos leitos executada de forma segura e programada. Isso tudo aconteceu depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno de todos os serviços, incluído o bloco cirúrgico, em até 15 dias. A liminar também proíbe a FEMIG de dar sequência com a transferência de gestão antes da análise a ser feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa liminar foi assinada na última segunda-feira à noite. E, aliás, foi um pedido do próprio Tribunal de Contas do Estado para que esse certame fosse suspenso,
para que a análise de todos os dados fosse feita e também os dados repassados pelos servidores públicos e, inclusive, as denúncias feitas por eles, para aí sim definir ou não se esse consórcio que venceu a licitação vai poder organizar e administrar o Maria Amélia Lins. O fato é que todo esse processo aí de terceirização, de passagem para um consórcio, tinha inclusive também nesse certame Felício Roxo e Santa Casa disputando esse certame, essa licitação. Todo esse processo foi marcado por muitas críticas, muita pressão por parte dos servidores públicos e até nos bastidores da política dizem que tem dedinho do pessoal do Felício Roxo da Santa Casa também reclamando de que o certame não foi tão transparente assim, viu, Assi? Olha, eu não acho ruim do governo querer privatizar um pouco da saúde para melhorar o atendimento. Até porque, quando você lida só com funcionário público, embora os funcionários públicos da saúde, né, tenham feito um belo trabalho, vamos lembrar aí da pandemia, não é verdade? Né? Mas eu acho que até que o governo pode sair para uma privatização, não é verdade? Agora, só que tem o seguinte, fecha, vai fazer justamente uma coisa que dá certo, não é não? Eu quero lembrar que quando o Fernando Pimentel era prefeito de Belo Horizonte, isso tem mais de 12 anos, mais de 13 anos, né? O SUS mandava para Belo Horizonte por mês 150 milhões de reais. Para quê? Para administrar o SUS de Belo Horizonte. Né? O Estado também recebe. As cidades da região metropolitana, todas recebem dinheiro do SUS. Todas recebem. Agora, só que isso não é, ninguém fica sabendo. Eu gostaria de saber quanto que a Prefeitura de Belo Horizonte hoje está recebendo por mês do SUS, porque vem da Previdência. Tudo que nós pagamos de Previdência, essa Previdência que é gigante, ela tem que dar conta do SUS, tem que dar conta do Bolsa Família, tem que dar conta dos aposentados. Os aposentados que trabalham 35, 40 anos, né, e têm direito à aposentadoria, cada dia eles estão sufocados, né, recebendo quase uma punição, porque pagaram, né, parece que é um estelionato, pagam e depois não recebem, né? Aí, na hora de fazer a reforma de Previdência, só os aposentados, aqueles que pagaram, é que vão naturalmente levar desvantagem. Mas e esse dinheiro que vem para cá? A gente queria saber quanto que a Prefeitura de Belo Horizonte recebe hoje pelo SUS, quanto que a Prefeitura de Contagem recebe, quanto a Prefeitura de Nova Lima recebe, quanto a Prefeitura de Betim recebe, Sabará, Santa Luzia, todo mundo recebe. É muito dinheiro, falta um pouco de gestão nesse negócio do SUS aqui em Belo Horizonte, porque não é possível que... Já fechamos um hospital, nós temos o hospital, o Galba Veloso fechado, né? Agora fecha, quer dizer, a Justiça mandou reabrir o Maria Amélia Lins, que era o nosso pronto-socorro antigamente. Né? Ainda tem outros processos de terceirização, inclusive do Cavalcante lá, onde o Padre Eustáquio morreu. Cavalcante. Alberto Cavalcante também vai entrar nessa onda aí também, viu, assim. Agora, a tarefa dada vai ser tarefa cumprida. Nós vamos levantar esses dados aí dos valores que cada município traz e a gente vai trazer até o longo do fim da semana. Eu acho que se o governo quisesse fazer uma coisa, eu vou dar uma sugestão aqui. Aqui no Padre Eustáquio tem um hospital fechado há muitos anos, o Promater, que era uma maternidade, né? Está fechado há quanto tempo, lá na rua Rio Pomba? Fechado, não sei se é Rio Pomba, que é Rio Pomba, ou Rua Três Pontas, lá. Eu sei que está fechado esse hospital há muito tempo, há mais de 10 anos. Por que não reabre os hospitais que estão aí fechados, né? E que poderiam... Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo hospital e esse hospital vai ser no sistema de privatização. O governo vai pagar uma empresa que vai tocar o hospital e vai pagar pelas as cirurgias eletivas. Seria muito melhor começar assim, não é verdade? É verdade. É isso aí. Pois é. Olha aqui, agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, já são 17 horas e 27 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, nós agora vamos falar da Oral Sim. Oral Sim
é uma clínica dentária que tem muita coisa boa para você, né? Tem 2 endereços aqui em Belo Horizonte, ali na Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, e também lá na Contorno, ali em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Você pode fazer um implante dentário superior ou inferior, que não tenha que usar enxerto ósseo, por apenas R$ 13.500. E eles dividem para você em 18 vezes. Oral Sim, duas clínicas em Belo Horizonte para você. Lá na Contorno, em frente ao Felício Roxo, e também lá na Pedro II, esquina com a Rua Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás. Vamos saber mais um pouquinho da Oral Sim. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, amanhã nós teremos aqui mais um profissional, né, da odontologia, do nosso querido Oral Sim, que vai falar conosco aqui, tirar dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de tratamento dentário. Pois é, agora vamos com a nossa Suelen Ogando, sobre saúde e bem-estar, não é isso, Suelen? Ei, você sabia que Belo Horizonte oferece diversas opções gratuitas para cuidar da sua saúde e bem-estar? Seja para manter a atividade física em dia, ter acesso ao atendimento médico ou até cuidar da saúde mental. Há serviços disponíveis para toda a população. As academias da cidade, espalhadas por vários bairros, são uma ótima alternativa para quem quer se exercitar sem pagar mensalidades. Elas oferecem aulas de alongamento, dança, exercícios aeróbicos e acompanhamento profissional para incentivar uma vida mais saudável. Se precisar de atendimento médico, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e os centros de saúde da Prefeitura realizam consultas, exames e vacinação gratuitamente. É sempre importante ficar de olho, gente, no calendário de atendimento para aproveitar os serviços disponíveis. Eu mesmo já até consultei dentista. E para quem precisa de apoio psicológico, universidades como a UFMG, a PUC Minas, oferece atendimento gratuito com estudantes supervisionados, gente, pelos seus professores, para cuidar da saúde mental, que é uma coisa tão importante quanto a saúde física, não é mesmo? E esse serviço pode ser uma grande oportunidade, um grande suporte para quem enfrenta momentos difíceis. Aproveite essas opções para manter o equilíbrio entre corpo e mente e garantir mais qualidade de vida no seu dia a dia. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo, Acir? É verdade, Suelen. Saúde é coisa séria, né? E você falou aí de bem-estar gratuito em Belo Horizonte, né? Nós temos aí as academias, né, populares aí por toda a cidade. Mas eu vou fazer uma denúncia aqui. Tem uma academia dessa que está se estragando, já acabou ali na Feira Coberta do Padre Eustáquio. Academia que estava lá tranquila e tal, mas eu acho que tanto morador de rua já levaram pedaço dos equipamentos todos e tal, e a academia deixou de existir, infelizmente. Mas agora eu estou recebendo aqui o educador físico Gabriel Gonçalves, jovem Gabriel Gonçalves, que vai falar conosco da importância de fazer exercício físico, né, para combater o colesterol alto, a diabetes, não é verdade? Tem muita coisa que você pode combater com educação física, com exercício físico, não é isso? Sim, sim. Boa tarde, Acir. Boa tarde a todos. Eu sou o defensor
da atividade física, do bem-estar, do movimento para gerar saúde. Então, principalmente durante o exercício físico, que durante o exercício físico a gente utiliza a glicose como fonte de energia. Então, o que acontece? A glicose, ela aumenta a sensibilidade das células para melhorar. Então, o que acontece? A partir do momento que acontece essa sensibilidade, diminui o açúcar no sangue, que é extremamente importante para quem tem a glicemia alta, certo? E também o colesterol. O colesterol alto é muito... Hoje em dia, a população com colesterol alto tem crescendo bastante, então, durante essa prática de exercício físico, tem o HDL, que é o colesterol bom, e tem o LDL, que é o colesterol ruim. O bom, ele retira um pouco do excesso de colesterol das artérias, e o LDL é o contrário, ele mantém ali, então, o LDL precisa do HDL para gerar esse equilíbrio no nosso corpo. Pois é. Você como um jovem, eu quero dizer o seguinte, um dia eu fui fazer... exercício na piscina, né? Atividade física na piscina. Né? Só que tem que um jovem como você, o cara que era lá vamos dizer assim, o monitor. O professor, sim. O monitor que estava lá e tal. Aí punha uma música, tum-dum, 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 e fazia todo mundo, a turma que já passou dos 50, para entrar naquele ritmo. Também você não aguenta, né? Tem que ser mais moderado, né? Não, consegue sim. A atividade física mas daquele jeito não. Tum, 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 tum. Você ir naquele ritmo dele é mais difícil, não é não? É difícil, é difícil. Eu acho que tem que ser devagarzinho, né? Então, a gente não precisa começar de uma vez, rapidão. Vai aos poucos, vai com calma. Cada um tem sua individualidade biológica. Então, cada pessoa tem seu ritmo, tem a sua maneira de começar uma atividade. Vai de leve, começa tranquilo. Qual que é a primeira atividade física que uma pessoa que já passou dos 60, por exemplo, tem que fazer para ele começar a entrar no campo da atividade física? Então, que é caminhada primeiro? Pode ser. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela estima assim, que entre 150 minutos de atividade física moderada e 75 minutos de atividade física intensa. Então, para adultos, né? Então, fazer pelo menos, por exemplo, 5 vezes na semana, 30 minutinhos ali de caminhada, ou uma corrida, uma natação, uma hidroginástica, é muito benéfico para a saúde. Então, começa devagar. Às vezes não consegue 30 minutos, tira ali 10 minutinhos que você fica no celular, que você fica mexendo em outras coisas, tira 10 minutos, acorda um pouquinho mais cedo, realiza umas atividades ali que vai ser de bastante valor para a nossa saúde, né? Pois é, eu gosto de ver porque os jovens hoje estão todos na academia, porque antes, quando a gente era jovem, a gente jogava futebol todo final de semana, jogava pelada todo dia. Hoje essas coisas estão mais... Você não tem mais os espaços que você tinha na cidade como há 50, 60 anos atrás, né? Sim. Hoje o cara tem que ir numa quadra que está alugando o horário para você jogar bola, ao passo que você tinha isso no seu bairro, no lote vago e etc., no campo de futebol do bairro e etc., que essas coisas não existem mais, né? Então, como que é que o jovem hoje pode se manter sempre na academia? Hoje em dia, igual você falou um pouquinho anterior, tem as academias ao ar livre. Às vezes a pessoa não está com aquela condição financeira naquele momento, tem as academias ao ar livre, você pode exercitar exercícios de calistenia também, que são exercícios que você faz movimento com o próprio corpo. É verdade. Então, é de bastante valor, caso a pessoa não tenha aquela condição ali naquele momento, né? Então, em BH, muitas academias ao ar livre têm boa qualidade. Claro que tem algumas que ainda têm uma situação com a presença de alguns moradores de rua, com a presença de alguns objetos não muito, como falo, pode ser com a manutenção em dia, mas muitos estão em bastante valor. Beleza. Quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. E agora eu vou falar com o André Santos, lá na redação da Rede Catedral. André, boa tarde, André. Vamos falar novamente. Assim, o Tribunal Superior de Londres, na Inglaterra, marcou para os dias 2 e 3 de julho deste ano as audiências que vão definir o passo a passo da segunda fase do processo da tragédia de Mariana.
que foi movido aí por comunidades, municípios e igrejas na justiça inglesa. Essas pessoas, essas entidades, elas pedem reivindicam uma indenização que pode chegar a 260 bilhões de reais e que seria pago pela empresa anglo-australiana BH Billington, que é uma das controladoras da Samarco e que era a mineradora responsável pela barragem de Fundão, que se rompeu lá em 5 de novembro de 2015. Já faz tanto tempo, né? Já são nada mais, nada menos que 10 anos, né, desse rompimento da barragem de Fundão. Segundo o escritório que representa os atingidos, essas sessões marcadas para dias 2 e 3 de julho vão servir para tratar dos danos e das indenizações decorrentes do colapso da estrutura. Essa primeira fase desse julgamento, ela começou lá em outubro do ano passado e foi concluída com o término das alegações finais em março desse ano, mais exatamente no dia 13 de março. E a expectativa agora é que a sentença seja anunciada pela juíza Finola O'Farrell durante os próximos meses. E esse processo movido na justiça inglesa foi aí um dos atrapalhos para tentar se chegar ao acordo, né, que foi celebrada aí pelo governo federal aqui no Brasil e que, inclusive, a Vale pedia a retirada dessas ações na justiça inglesa para poder pagar. O fato é que o acordo foi celebrado, mas nem todo mundo quis assinar o acordo. Está preferindo esperar aí a atuação da justiça inglesa para pagar ou não. E lá, diferente daqui, não importa se a empresa é grande, se é pequena. Se a justiça bateu o martelo assim, vai ter que pagar. Pois é, e acontece o seguinte, né? Muitas prefeituras aqui aceitaram receber a primeira parcela porque o pagamento aqui do acordo que foi feito com o governo e etc. tal, prevê o pagamento em alguns anos, não é verdade? Exatamente, é escalonado. E as prefeituras, então, os prefeitos da agora querem receber a parte deles da agora e muitos estão recebendo, né? Para não perder o que está recebendo agora. Agora, não sei se depois ele vai ter direito a essa ação, se as vítimas ganharem essa ação lá na Inglaterra, se eles vão ter direito de receber também. O fato é que tem muita gente querendo receber dinheiro para botar em caixa e tocar a obra, né? Para poder verdade. Mostrar serviço, final de mandato chegando e por aí vai, né? Ô, irmão, tem algumas cidades aí que estão doidas para ter outra lama, porque todo mundo recebeu dinheiro. O ano passado, naquele acordo de Brumadinho, Belo Horizonte recebeu um monte de dinheiro e não teve impacto direto sobre tudo que aconteceu. É verdade. Olha aqui, eu quero falar para você, se você quiser mandar uma denúncia aqui para o nosso programa, use o telefone, esse telefone celular, você pode fazer uma gravação, né? Veja o que você quer denunciar, mostre para a gente, mande aqui para a nossa redação. É o 99680-2910, 99680-2910 e a sua reclamação vai aparecer na nossa telinha. Daqui a pouco a gente volta! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, já são 17 horas e 46 minutos. Daqui a pouco nós teremos Dom Valmor, né, de Oliveira Azevedo, nosso arcebispo metropolitano, daqui a pouquinho. Mas agora, vamos falar de fé, fé e espiritualidade para fortalecer a sua jornada. Quem conversa conosco é a Isabela Hoffmann. Oi, Assir, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a fé, como a espiritualidade pode fortalecer nossa jornada. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis, tudo o que nos resta é a fé? A vida nos desafia o tempo todo, nos cansa, nos coloca à prova. Mas quando temos um propósito maior, quando acreditamos que há algo além do que vemos, encontramos força onde não parecia haver mais nada. A fé não significa ausência de problemas, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Nos lembra que não estamos sozinhas. Seja qual for a sua caminhada, nunca perca a sua conexão com Deus e com aquilo que te fortalece. Porque no fim das contas, o que realmente nos sustenta é aquilo que acreditamos. Um beijo!
Pois é, eu conversava com o médico outro dia, Isabela, e o médico me dizia, todo paciente que eu vou operar, se ele já tem fé, se ele já pede a Deus para ajudá-lo, parece que aquela cirurgia vai ser, normalmente, vai ser uma cirurgia vitoriosa, né? Agora, quando você pega um paciente que não acredita em Deus, é mais difícil, né? Mas, falando em Deus, né, eu vou falar agora com André Santos, mais uma vez, lá da nossa redação da Rede Catedral. André? Assim, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou ontem, em segundo turno, um projeto de lei que autoriza o uso da Bíblia em escolas públicas e particulares como material de apoio para a disseminação de conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico. Esse texto, a autora do projeto é a vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã, ligada à bancada evangélica, né? Ela que é ligada à Igreja Batista da Lagoinha, e agora esse texto segue para sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião. De acordo com o texto, a Bíblia pode ser usada por professores para abordar histórias de civilizações antigas, como Israel e Babilônia, que não se encontram em outras fontes, além de trabalhar com diferentes gêneros literários, como crônica, poesia e parábola. O texto ainda prevê que a participação em aulas com conteúdo bíblico não seja obrigatória, de modo a garantir a liberdade religiosa. Só que a sessão ontem foi quente. O texto passou fácil, viu? Foram 28 votos a favor, 8 contrários e 2 abstenções. Só que o pessoal contrário fez muito barulho. A gente entrou em contato com os dois lados, com a autora do projeto, a Flávia Borja, e com o Pedro Patrus, do PT, que entrou com uma emenda, sugeriu uma emenda que proibia a conotação religiosa. Só que essa emenda foi rejeitada. Vamos ouvir primeiro a autora do projeto de lei, a vereadora Flávia Borja, dando as explicações desse projeto que foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olá, Cirantal. Prazer falar aqui com vocês. Nós aprovamos na última terça-feira, dia 8 de abril, um projeto muito especial. É a permissão, a possibilidade da Bíblia estar como material paradidático dentro das salas de aula em todas as escolas de Belo Horizonte. E o que é isso? O material paradidático é um material de consulta, de enriquecimento do conteúdo que está sendo dado em sala de aula. Nós sabemos que esse livro de sabedoria milenar, que revela a história de várias e várias civilizações, que tem vários tipos de textos e de formas literárias, ele pode ser, sim, um material de enriquecimento do conteúdo dos alunos. Nós acreditamos que vai ser um material que vai ser muito útil dentro da sala de aula, e aqui esse projeto não tem um caráter religioso, mas um caráter cultural, ético, um caráter mesmo de enriquecimento do conteúdo da sala de aula. Obrigada, é um prazer falar com vocês. Alegria nossa, alegria nossa. E aí, André, agora quem fala conosco? Por outro lado, o pessoal que era contrário a esse projeto de lei afirma que o uso da Bíblia dentro das salas de aula pode garantir a possibilidade de haver um constrangimento em alunos que seguem outras vertentes religiosas ou também são provenientes de famílias ateias, por exemplo. E um dos defensores dessa linha de pensamento é o vereador Pedro Patrus, do PT, que também falou com a reportagem do Ei-Gente. Vamos ouvir? Vamos lá. Nós, do Partido dos Trabalhadores, votamos não a esse projeto da vereadora Flávia Borja, por entender que induzir, né, as nossas crianças, nossos jovens, na escola pública, a aprender através da Bíblia, não é um projeto válido para a cidade de Belo Horizonte, é um projeto inócuo, né? Nós entendemos, não negamos a importância da Bíblia para a sociedade, um livro que professa uma fé importante no nosso país, né, no nosso estado, na nossa cidade, mas nós acreditamos que o Estado é um Estado laico, ou seja, não pode haver de forma alguma uma mistura entre o Estado e a religião. Nós entendemos que esse projeto é um projeto que força as escolas a adotarem a Bíblia como um livro paradidático. Isso nós não concordamos, exatamente para proteger as nossas crianças, porque nós sabemos que várias crianças e adolescentes professam de outras fés, né? E nós entendemos que isso é fundamental
essa liberdade religiosa nas escolas públicas. Por isso, nós fizemos uma emenda que não poderia ser usado de forma alguma a Bíblia como um instrumento religioso nas escolas públicas, né? E que se quisesse que adotasse nas escolas confessionais, nas escolas católicas ou protestantes da nossa cidade. Então, nós acreditamos que esse projeto é um projeto que não acrescenta em nada para a cidade de Belo Horizonte. Eu acho o seguinte, né, irmão, que se é para ler um trecho da Bíblia e etc., como fato histórico, etc., é melhor do que ler coisas que não prestam, né? Assim, o fato é que vai haver ainda muita polêmica em relação a isso. Já tem movimentação, inclusive, para buscar o aparato de buscar a inconstitucionalidade desse texto para ser aplicado aqui em Belo Horizonte. Então, quer dizer que ainda vai ter muito pano para manga. No trâmite agora desse projeto de lei, ele já foi aprovado, ele segue agora para a redação final dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Esse processo pode durar até 5 dias úteis. E aí sim ele é enviado para o prefeito Álvaro Damião, que terá outros 15 dias para apreciar o projeto, para vetar ou não. Sinceramente, já conversei com algumas fontes agora à tarde, pelo movimento que está sendo feito na Câmara, entre o Executivo, entre o prefeito Álvaro Damião e a Câmara de Vereadores, provavelmente o projeto não será vetado, será sancionado pelo prefeito Álvaro Damião. Isso porque Flávia Borja pertence àquele grupo político chamado Família Aro, que o Álvaro está buscando uma aproximação para garantir maior governabilidade. Bom lembrar que na semana passada, 2 integrantes desse grupo da Família Aro foram colocados em cargos estratégicos da Câmara, da administração municipal, numa demonstração clara que o Álvaro Damião quer a aproximação desse grupo para poder navegar em águas tranquilas na Câmara Municipal. E vetar esse projeto seria uma sinalização bem contrária, que o Álvaro acho que não está bem disposto a topar esse negócio, não. É a mesma coisa de dizer assim, vai ficar contra o ensinamento da Bíblia, né? Nenhum prefeito quer ser contra o ensinamento da Bíblia em lugar nenhum, não é verdade? Então, ninguém quer ficar de mal com segmentos religiosos, né? Ou seja católico, ou seja evangélico, etc., né? Afinal, todo mundo... Eu tenho a impressão que em qualquer escola dessa aí, será que você vai encontrar algum menino ateu? 2% da população só que se coloca assim de acordo com o IBGE. Mas a gente não sabe se vai encontrar uma criança lá desse tipo, né? Sei lá. Verdade. Esperamos que o prefeito, né? É claro que o prefeito vai ter lá a sua assessoria técnica, né? Que vai olhar direitinho e tal, sem problema nenhum, mas esperamos que essas coisas acabem bem. Vamos dizer assim, o mais importante que se discute na Câmara hoje seria essa leitura da Bíblia na escola. Não é isso, irmão? É verdade. Tem muita coisa mais importante para se discutir em Belo Horizonte, né, cá entre nós. Né? Verdade. Mas que bom que, se puder, as crianças ouvirem um trecho da Bíblia. É muito melhor ouvir um trecho da Bíblia do que ouvir coisas que não servem, né? Mas agora nós vamos embora. É isso aí. Muito obrigado, André. Um abraço para você. Um abraço, assim. Agora nós vamos ter o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar com ele. E daqui a pouco tem o Placar Horizonte com o nosso querido Leonardo Ângelo comandando. Um abraço e até lá.